meus amigos e amigas, Deus te abençoe. Hoje, 10 de janeiro de 2025, sexta-feira, estamos aqui meditando na palavra de Deus, livro do profeta Isaías. Hoje iniciaremos o capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz assim a santa, gloriosa palavra de Deus. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho, o capitão de 50, o responsável, o cavalheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Dar-lhes-ei meninos por príncipe e crianças governarão sobre eles. Amém. Que coisa, né? Vamos aqui aprender com a palavra de Deus. Você sabe que aqui é uma profecia a respeito de Judá, e que também muitas partes da profecia do livro de Isaías é aplicado aos dias de hoje. E vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Quero te abençoar hoje em nome de Jesus. Versículo 1 do capítulo 3 diz assim, começa assim: Porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e apoio. Ora, Judá e Jerusalém abandonaram Deus. Que Judá e Jerusalém está ali, toda aquela circunvizinhança ali pertencente naquele contexto. Largar o Senhor, a quem eles deveriam ser fiel. Ele sabe disso desde muito tempo. Então eles abandonaram o Senhor. E o profeta diz, olha, o Senhor, e ele vai repetir, o Senhor dos exércitos. Isso é uma expressão conhecida de Judá, porque quando ele saiu para a batalha, Israel ia para a batalha, ele sabia, o Senhor dos exércitos vai conosco, ou seja, o Senhor que protege os nossos exércitos, está conosco. Então, e aí o profeta vai dizer, olha, o Senhor dos exércitos, vai tirar de vocês aí o sustento, o apoio. Então, Judá, por causa da idolatria, isso é uma verdade muito séria, e isso para os dias de hoje, isso é muito importante também, tá certo? E aí o versículo 1 termina dizendo assim, todo sustento de pão e todo sustento de água. Ora, uma nação sem a sua necessidade, sem o seu sustento básico aqui, pegando água e pão, né, que com água e pão dá para se sobreviver, pegando essa ideia desse sustento básico, uma nação sem um sustento básico, ela fica nas mãos dos outros. A gente vê hoje em dia aí muitos países dominados por governantes ruins, né, perversos. Então, Judá vai perder o seu sustento, vai ficar dependendo dos outros, tá certo? Vai ficar... É isso que o profeta está dizendo. Aqui é uma condição específica para ajudar naquele contexto, tá certo? Então, vai ficar sem o sustento, vocês abandonaram Deus, né? Vai ficar, aqui a ideia de pão e água, essa condição de sustento mesmo, o básico. Tem nações hoje, atualmente, que não tem o básico, eles dependem dos outros, todo mundo fica na mão de um carrasco, né? De um mal sendo dominado. O versículo 2 vai dizer assim, o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião. Ora, pessoas importantes dentro de Israel. O valente, né? O valente, que é o guerreiro, vai para a guerra. O juiz, que é quem tinha capacidade de decidir. O profeta, quem tinha a capacidade de dar a revelação de Deus. O adivinho era uma espécie de encantador que tinha em Israel. Não é esse encantador que tem, não. Eram pessoas que poderiam também ter uma palavra de orientação. E o ancião, que era uma pessoa respeitada em Israel, né? O ancião, muito respeitado. Aliás, hoje em dia, os anciões não têm mais respeito dos mais jovens. Mas precisamos ensinar isso à nossa nação, né? De novo. Então, aqui, pessoas de destaque na estrutura social de Judá, de Jerusalém, naquele contexto, eles perderiam seus privilégios por causa de que tinham abandonado a Deus. Esse é o ponto principal. Quando você abandona Deus, você tem sérios problemas, tá certo? Judá tinha essa compreensão. O versículo 3 vai estar na mesma direção. O capitão de 50, o responsável, o cavalheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Ora, pessoas que tinham autoridade, pessoas, vamos dizer assim, nobres aí, no sentido de ter capacidade de decidir, de aconselhar. Aqui no caso, vamos usar aqui
o encantador Peritos tinha uma ideia de aconselhar, porque não é no encantamento de hoje, não, era pessoa que tinha uma certa espiritualidade, poderia trazer uma orientação. Então, assim, os capitões, né, que governar, que tinha ali o comando, responsável, pessoas responsáveis, cavalheiros, portanto, perderam a dignidade, assim, a nobreza no sentido de ter essa capacidade de decidir, de aconselhar, de produzir, de elevar a espiritualidade das pessoas, ele seria tirado a capacidade de fazer, estaria dominado, não teria mais vontade de tomar decisões assim, perderia a vontade de, eu dizer assim, até de lutar. Isso é muito sério, porque a gente pode tirar aqui uma lição, assim, às vezes quando você perde essa capacidade de olhar para Deus, você pode ficar aí sem ânimo, doente, acabrunhado. Acabrunhado é triste, tá certo? Com uma tristeza profunda aqui no Ceará. Então, o ser humano sem Cristo, ele está fadado a ser levado ao engano, a ser aprisionado, a perder a sua capacidade de lutar, de pensar, de resignação, de resiliência. Judá, porque abandonou Deus, está aqui. Não tinha mais nem força para lutar, porque tinham abandonado Deus, perdido a esperança, no sentido assim. Portanto, isso é muito sério. Amém? Eu vou aqui o versículo 4, estou tentando ser um pouco rápido para não ser tão longo, tá certo? O versículo 4 diz assim: Dar-lhe-eis menino por príncipe, e crianças governarão sobre eles. Olha, o profeta denuncia que a nação, aquela nação sem Deus, porque tinham abandonado Deus, ela estaria entregue a pessoas incapazes, sem capacidade de governar, como deveria governar. Amém? Assim, quando diz assim, meninos por príncipe, isso significa que Judá estaria sendo governada por pessoas fracas, que não teriam comando. Isso é só a lógica. Judá foi levado cativo. Olha, todos os nobres, né, profetas, ali os sacerdotes, assim, tal, quem tinha capacidade, os conselheiros, os anciões, tudo foi levado cativo. Quem tinha condição de governar, quem tinha um conhecimento, os que tinham habilidade de alguma coisa, todos eles. Então, digamos assim, ficou pessoas que estavam incapacitadas. E isso aconteceu literalmente com Judá. Portanto, o profeta está denunciando que Judá, pelo fato de ter abandonado a Deus, quando diz serão governadas por meninos, isso significa isso mesmo, que é a capacidade por pessoas que não teriam capacidade de governar. Isso é a lógica, né? Todos os sábios, os inteligentes, digamos assim, os mais bem capacitados, porque existe na sociedade, sempre existiu, vai existir. Tem um pessoal aí que diz que vamos lutar pela igualdade. A Bíblia diz que sempre haverá pobre. A gente não pode massacrar o pobre, como o governo faz aí, mentiroso. Né? Vamos lá. Mas assim, meninos por príncipe, essa coisa. Teriam, teriam pessoas que não teriam a capacidade de tomar decisões, seriam fracos, tá certo? E crianças governarão sobre eles. Tem o mesmo sentido, pessoas sem experiência, sem conhecimento, sem capacidade de tomar decisões. Isso aconteceu literalmente com Judá. Veio reis fracos, reis perversos. Teve todo um contexto a partir daqui até entrar Ezequias, que foi um bom rei. Mas nesse um período longo aí, Judá ficou sem comando. Por quê? Porque abandonou Deus. Porque criou deuses falsos. Era a ordem dada a Israel. Israel sabia disso. Não estou aqui criticando, eu estou apenas relatando fatos bem verídicos, tá certo? Então, assim, terão príncipes, terão criança por príncipe, pessoas sem experiência, terão meninos aí governando, pessoas sem capacidade de tomar decisão, pessoas fracas, ou pessoas, às vezes, que vai tomar decisões inescrupulosas, erradas, perversas, achando que está fazendo bem. Isso acontece quando se abandona Deus, quando a nação abandona Deus, tá certo? Olha, eu quero assim, quando uma nação não faz aquilo que Deus tem planejado para ela, essa nação fica por sua própria conta e vontade. Fica,
fica assim, e será governada por perversos. O Brasil é um país cristão, eu sou protestante, tá certo? Creio em Cristo único e exclusivamente, mas eu quero dizer a você que o Brasil precisa abandonar a idolatria, se voltar para Cristo, se quiser ficar bem. As pessoas que estão no comando são inescrupulosas, não creem em Deus, pelo contrário, consultam Satanás. Não tenho dúvida disso não, tá certo? O significado de Janja é um demônio no candomblé, que ele tem o domínio sobre, é como se fosse para dominar o homem, é mais ou menos, então é o que acontece mesmo. Não pense que está lá só uma mulher com aparência desqualificada, não. Está lá um demônio. Eu tenho consciência disso. Você pensa que demônio vai aparecer cuspindo fogo? Não. Ele vai aparecer com conversa linda, né? Então, queridos, olha, se você é um crente de verdade, mora no Brasil e é brasileiro e gosta do Brasil, mesmo que esteja fora dele que ouvi isso, lembre-se disso. Judá, ele nos serve de exemplo para hoje. Ele abandonou Deus, ele perdeu a confiança em Deus. Nós precisamos restaurar nossa confiança exclusiva em Cristo, porque senão nós seremos governados por líderes inescrupulosos como estamos. Quando alguém diz o Brasil é do Senhor, nós oramos para que venha a ser, mas não é. O Brasil está governado por pessoas inescrupulosas, diabólicas, que consulta Satanás. E você que é crente precisa olhar isso com cuidado. Tem os pastores progressistas aí que, né, na realidade, estão do lado de lá, negam Jesus. Então, assim, olha, Jerusalém, de Judá, assim, tanto religiosamente, socialmente, financeiramente, moralmente, legalmente, corruptamente, judicialmente, politicamente, culturalmente, tudo em cima perdeu a sua capacidade. É o que está acontecendo no Brasil. Não duvide, meu amado, nós estamos aí, no Brasil, uma existência de um domínio diabólico pairando sobre a nossa nação, de várias formas. Em tudo isso, na religião aí idólatra, de todas as formas. Não prega Jesus de verdade, de todas as formas. Socialmente, é uma bagunça, é uma esculhambação, pessoas não têm respeito. Financeiramente, nem se fala. Até, até cartão de crédito e Pix vai taxado agora. Moralmente já foi. Legalmente, a nossa legalidade acabou-se. Não tem lei no Brasil. Por quê? O Brasil se esqueceu de Deus, meu irmão. Você que fica aí rezando para coisas, se volte para Deus. Vamos abençoar essa nação em nome de Jesus, tá certo? Corruptamente nem se fala. Juridicamente piorou. Politicamente é uma desgraça. Político no Brasil virou sinônimo de, de, de roubo, de corrupção, de mentiroso. Claro que tem os sérios lá e nós estamos orando para que Deus guarde esses que estão lá lutando. Posso citar nomes aqui de muitos, tá certo? Culturalmente aí está perdido também. Nós estamos numa condição acultural. A imoralidade aqui parece ser cultura. Isso é perversão, não é cultura não, tá certo? Então, o Brasil precisa se voltar para Jesus, tá certo? Judá se esqueceu de Deus e passou por uma dificuldade tremenda. Estou dizendo para você entender. Judá é a nação escolhida por Deus, é o Israel, né, o povo de Deus. Esqueceu-se de Deus, passou por uma dificuldade. Deus hoje, se você crê na Bíblia Sagrada, o nosso Deus hoje é Cristo, precisamos nos voltar para Ele. Amém? Eu quero assim convidar você que é crente a orar pelo Brasil. Orar para que o Brasil seja abençoado, para que seja liberto dessa ditadura que está aí, uma ditadura judiciária, não se engane não. Isso, claro que a Bíblia diz que nos últimos tempos as coisas piorariam, mas também o Senhor disse que nós deveríamos orar, interceder, abençoar. Eu não perco a esperança nem limito Deus, tá certo? Quero minha democracia de volta. Jesus é lindo, tá bom? Olha, eu vou ler isso aqui junto para corroborar, porque a Bíblia ela tá aí para nos ensinar. Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz assim:
Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Amém? Você que é patriota, você está sofrendo pelo Brasil. Os idiotas não estão, não, porque para o idiota, quanto mais mal, melhor, porque o diabo não gosta do bem, ele quer o mal, ele está satisfeito com o mal, ele tem prazer no mal. Mas eu estou convidando a você que é uma família de bem, do bem, ore pelo Brasil, se posicione politicamente, se posicione socialmente, não se conforme com essa imoralidade que está aí, não, com essa perversão dentro das nossas escolas. Com nada disso nós não podemos nos conformar, não. Amém? Estou lhe convidando a abençoar o Brasil. Judá se esqueceu de Deus e pagou um preço caro. Nós precisamos nos voltar para Cristo. Tenho orado pelo Brasil e estou lhe convidando a fazer isso. Nossa pátria amada, criada, como diz o cantor, moro num país tropical, abençoado por Deus, ele precisa ser mesmo. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma boa sexta-feira. E lembre-se de Jesus, volte-se para Ele. Ele é Deus. Você sem Cristo está meio complicado. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.